E isso, claro, pessoal, né, quando o gradiente de f no ponto for diferente de zero, tá? Então, quando o gradiente de f aí num ponto P for diferente de zero, ele aponta na direção máxima da função, de crescimento máximo, né, da função naquele ponto. Claro, né, quando é zero, ele é ou um extremo local, máximo ou mínimo, ou ele é o chamado ponto de Sela, né? Ponto de Sela, em uma direção ele é um ponto mínimo e na outra ele é um ponto máximo, tá? Mas aqui a gente vai lidar com não nulos, né, para observar que de fato é a direção de crescimento máximo. Como é que a gente observa isso? Da seguinte maneira, pessoal. Então, seja B aí uma direção, né, com o módulo, né, desse vetor unitário. Como é que a gente calcula a variação da função f nessa direção b? Pela derivada direcional. Derivada direcional no ponto P, tá? Derivada direcional aí na direção b no ponto P. A gente viu que é exatamente o produto escalar do gradiente de f no ponto P pelo vetor b, ok? Mas o produto escalar, gente, em termos lá da norma, o que é? É a norma, o módulo, né, desse vetor, do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno, vezes o cosseno de gama, onde gama é exatamente o ângulo, né, entre esses dois vetores. Então, nós temos assim, vetor B, vetor gradiente de f em P, aqui é o ângulo gama, ok? Que vai, né, de 0 a π no caso. Mas, né, gente, a função cosseno, ela é sempre menor ou igual a 1. Então, esse valor aqui da derivada direcional é sempre menor ou igual que gradiente de f no ponto P vezes o módulo, a norma de B. Mas B é um vetor unitário, então essa norma também é 1. Então, a derivada direcional, né, que mede essa variação, é sempre menor ou igual que essa norma. Então, o máximo que ela vai poder atingir é esse. Quando é que ela atinge esse máximo? Quando o cosseno é exatamente 1. Então, cosseno de gama, né, é igual a exatamente 1. Ou seja, quando o nosso ângulo gama é zero. 0 graus, né, ou 0 radiano. Né? Ou seja, né, o ângulo entre B e o gradiente é zero, ou seja, eles estão na mesma direção, né? Gradiente do F no ponto P. Tá? Portanto, aí a gente conclui que a direção, né, de crescimento máximo é a direção B, né, ou seja, a direção do gradiente da função. Okay? Então, a direção de crescimento máximo, quando atinge aí o módulo, é quando essa direção é exatamente a direção do gradiente, e aí nós teremos a, a, o ângulo, né, igual a zero. E isso, claro, né, quando esse gradiente é não nulo, ok? Além disso, pessoal, o nosso gradiente ele também é interpretado, ele é visto aí como um vetor normal a uma superfície, né? Então, lembra lá, né, se a gente tem a nossa função aí escalar de 3 variáveis, né, quando a gente faz a função igual a uma constante, a gente encontra a superfície de nível. E variando aí o valor da constante, nós obtemos diferentes superfícies. Agora, seja C aí, então a gente obtém essa igualdade aqui, a gente obtém o gráfico, né, como sendo uma superfície que a gente chama de S. Agora, seja C uma curva no espaço, né, lembra lá a nossa partícula descrevendo uma curva no espaço. Seja C uma curva contida na nossa superfície S. E vamos considerar que essa curva tem uma parametrização e, portanto, nós temos um vetor posição que descreve a curva, que a gente vai chamar novamente aí de um x de t, y de t e z de t. Então, um vetor aí cujo movimento, né, a partícula, né, nessa posição descreve o movimento aí contido na curva C. Né? Lembra lá, as funções componentes do nosso vetor, o R é uma função vetorial, né, são a parametrização da curva C. Tá? Então, nós temos aí os pontos da curva dado pelos pontos R de t quando t vai variando em algum subconjunto de instantes, né? Subconjunto real. Se a curva está na superfície, quer dizer que os pontos da curva satisfazem essa igualdade. Ou seja, para cada t, quando eu aplico f no r de t, né? Esse aqui é o nosso f aplicado no vetor ou no ponto r de t, que é f de x de t, y de t, z de t, isso também é igual à constante c.
Lembrando também, né, pessoal, que a nossa derivada aí, que é o vetor velocidade, ele é um vetor tangente, né, à nossa curva no instante t. Então, se a gente escolhe aí a nossa curva C passando por um ponto P em um determinado instante t0, né, esse vetor é tangente, né, à curva, portanto, à superfície no ponto P. Aí todos os vetores tangentes, né, de todas as curvas que passam por P na nossa superfície, eles vão formar o que a gente chama de plano tangente. Tá aí, então, ó, o plano tangente à nossa superfície S no ponto P é o plano formado por todos os vetores tangentes a todas as curvas pertencentes a S que passam por P, tá? Então temos a nossa superfície P, tomamos um pontinho P nessa superfície. Por esse P, consideramos todas as curvas contidas nessa superfície que passam por P. Tomamos os seus vetores tangentes, esses vetores tangentes formam o que a gente chama de plano tangente. Definido esse plano tangente, pessoal, a gente tem também a nossa reta normal à superfície no ponto P. Já vão entender por que a gente está definindo isso. A reta normal, né, ela passa por P e é perpendicular ao nosso plano tangente, tá? Sendo o plano tangente definido dessa maneira. Aqui, gente, como o plano vai ser algo, tá no R3, né, mas é algo de duas dimensões, a gente só precisa encontrar dois vetores, tá? E aí a gente já sabe qual é o plano. E aí o normal, né, a gente só precisa fazer o produto vetorial desses dois vetores, mais ou menos como a gente fazia lá para achar o tangente, o normal e o binormal das curvas. Mas enfim, a gente vai ver um esboço também para entender melhor o que é esse plano tangente e a nossa reta normal, tá? Mas antes disso, a gente termina aí essa rodada de definições dizendo então que um vetor normal, a nossa superfície S, a nossa superfície de nível no ponto P, é um vetor na direção aí da reta normal. Tá bom? Para a gente entender o que é um vetor normal. É um vetor na direção dessa reta normal, que é a reta perpendicular ao nosso plano tangente, formado por todos os vetores tangentes a todas as curvas contidas em S passando por P. Como é que a gente vai obter esse vetor normal? Agora sim, finalmente, a gente vai derivar exatamente essa expressão. Vou fazer uma nova página aqui para a gente. Tá aí então a igualdade que a gente vai derivar. A gente fez algo parecido, né, aí quando a gente estava calculando o derivado direcional, basicamente o que a gente usa é a regra da cadeia. Então a gente deriva aqui em relação a t e deriva aqui em relação a t. Como se é uma constante, a derivada vai ser zero. E aqui usando a regra da cadeia, a gente vai obter o seguinte. Aqui a gente vai obter, né, del f del x vezes x' de t, del f del y vezes y' mais del f del z vezes z' no instante t. Aqui, né, o del f, del x, as derivadas parciais aqui, elas estão aplicadas no ponto R de t, tá? X de t, y t e dt. Lembrando, né, a função aí depende de três variáveis, a derivada parcial também. Agora, o que é isso, né? Isso aqui é um produto escalar. Tá aí, a gente pode escrever como produto escalar desses dois vetores. Quem são esses vetores? O primeiro é o gradiente, né? E o segundo é o R' de t, o nosso vetor velocidade, que é o nosso vetor tangente aí no ponto T. Portanto, daqui a gente conclui, né, que o nosso gradiente ele é perpendicular, ortogonal, a todos os vetores tangentes. Então, sempre que a gente tem uma curvinha na nossa superfície de nível, lá, né, pertencente à nossa superfície de nível, o vetor gradiente é um vetor perpendicular ao vetor tangente. Como isso é válido para todos os tangentes a todas as curvas passando por P na superfície S, isso quer dizer que o vetor gradiente é perpendicular ao plano tangente, tá bom? Portanto, o gradiente é perpendicular ao plano tangente a P, né, em S. Portanto, né, o nosso gradiente é, então, por definição, um vetor normal. Ele está na direção da reta normal. Novamente aqui supondo, tá, gente, que esse gradiente é não nulo. Vindo aqui para a apostila do professor Matheus, esse esboço aqui está bem interessante. Então, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem a nossa função f de x, y, z igual a constante, tá? Portanto, uma superfície de nível. E aqui a gente destaca o pontinho P da superfície.
Por esse pontinho P, a gente constrói uma curva contida na superfície que passa por P. E assim todas as curvas, tá? E calcula o vetor tangente a essa curva, ou seja, a derivada da nossa posição, nosso vetor velocidade. O conjunto aqui desses vetores tangentes a todas as curvas que passam em P contidas na nossa superfície S, que é uma superfície de nível, F igual a constante, com essa união aqui forma o que a gente chama de plano tangente a P na superfície S, a S no ponto P, desculpa, tangente a S no ponto P. Em termos de diferenciabilidade, gente, lembra lá, né? Nossa função real de variável real. F é derivável, né, diferenciado, se nas vizinhanças do ponto P ela era bem aproximada por uma reta. Aqui no caso da superfície de nível, a nossa função f vai ser diferenciável aí no ponto P, né? Sendo diferenciável, ela é bem aproximada nas vizinhanças de P pelo plano tangente, né? Ou seja, ali nas vizinhanças esses gráficos se confundem, ok? É basicamente isso. Mas enfim, aqui a gente está vendo as de nível, né? Mas enfim, é uma superfície suave aí, né? A gente tinha as curvas suaves, as superfícies também. Mas enfim, e aí, construído esse plano tangente, a gente calcula o gradiente. Aí o gradiente vai ser perpendicular ao plano tangente. Aqui não está muito visível, né? Então aqui é o plano tangente, né? E aqui não está muito visível, mas ali é um ângulo de 90 graus, tá? Então ele está nessa direção da reta normal à superfície no ponto P. Portanto, ele é um vetor normal à nossa superfície de nível. Cuidado, né, gente? Não confundir a superfície de nível com a função, né? Nem com o gráfico da função f, tá bem? Se a f depende de 3 variáveis, a gente não consegue plotar o gráfico porque ele estaria em R4, tá bom? Aqui é uma superfície de nível. Então, agora há pouco eu falar de diferenciabilidade já estava meio que fazendo essa confusão, né? Porque eu quis lembrar o conceito de diferenciabilidade. Mas, enfim, essa é uma superfície de nível. Outra coisa é o gráfico da função e direção de maior crescimento da função, tá bom? A gente consegue visualizar isso quando depende de duas variáveis de uma maneira melhor. A gente vai até, quem sabe, fazer um exercício resolvido aí. Então aqui, né, f é uma função escalar derivada, f de x constante representa a superfície S, a superfície de nível, aí o gradiente, se for não nulo naquele ponto, ele vai ser normal à superfície em P. Em seguida, gente, ele dá um exemplo ali, ele quer que a gente encontre um vetor normal a essa superfície aqui, no ponto P igual a 1,02. Essa superfície é a que a gente já tinha explorado um pouco, né, nas superfícies de nível. Vamos ali na GeoGebra. Plotando agora então, né, o gráfico da nossa superfície ali, dá esses cones, né, um cone de duas folhas, aliás, passando ali pela origem, tá? Vou colocar aqui certinho. Ok, e o ponto P, né, que ele quer, que é o 1, 0 e 2. Tá ali o ponto P. 1, 0 e 2 na nossa superfície. Então, como ele quer um vetor normal, né, a superfície nesse ponto, primeiro a gente vai enxergar essa superfície como uma superfície de nível, tá? Então, passando aqui o 4x² mais y² para o primeiro membro, igualando a zero, nós temos aqui uma função que depende de 3 variáveis, e aí a superfície de nível zero, tá? F de xy igual a uma constante igual a, nesse caso, zero. Sendo uma superfície de nível, a gente já sabe que um vetor normal ao ponto é o gradiente de f naquele ponto. Então, eu vou calcular o gradiente. Então, tá aí, né, o gradiente formado pelas derivadas parciais, derivando em relação a x menos 8x, em relação a y menos 8y, em relação a z, 2z. E agora, então, a gente só calcula o gradiente em 1, 0, 2. Então, aí, calculando em 1, 0, 2, a gente obtém o resultado menos 8, 0 e 4. A gente pode também normalizar esse vetor, né, que ele vai continuar sendo normal, só unitário. Então, eu vou calcular para a gente aqui a norma ou o módulo do nosso gradiente em 1, 0, 2. Portanto, a norma de menos 8, 0, 4, que deu 4 raiz de 5. E aí a gente vai tomar aí o vetor normal como sendo o gradiente em 1, 0, 2, dividido pela sua norma, né, que é 4 raiz de 5.
Portanto, aí menos 2 dividido por raiz de 5, 0, 1 sobre raiz de 5, ou normalizando, menos 2 raiz de 5 sobre 5, 0 raiz de 5 sobre 5. A gente já volta para a